É um tema bastante pungente, não é? Principalmente porque, embora pareça recente, a discussão sobre liberdade de expressão acompanha toda a evolução da nossa vida, de democracia, de política, e com as redes sociais, esse debate se torna muito mais amplo, né? O que antes era restrito a grupos de poder, hoje se espalha para as mãos de absolutamente qualquer pessoa com acesso a um smartphone em sua mão, um produto que hoje é realmente comum, em todas as classes e esferas sociais que a gente tem. Então, Neto, é bom a gente destacar que temos uma discussão técnica, né, jurídica, mas que invariavelmente perpassa pelo nosso amadurecimento enquanto instituição democrática. Até porque o devido processo legal, o Estado de Direito, né, o Estado em que existe o império das leis, é uma conquista da nossa democracia, do nosso regime democrático. Então, essa discussão é jurídica, é política e é também econômica, porque decisões judiciais possuem consequências. E as suas consequências não são apenas aquelas inicialmente planejadas. Então, quando a gente pensa em suspender uma plataforma como o X, essa decisão tem seu aspecto político e também seu aspecto econômico, porque nós temos pessoas que monetizam as redes sociais, utilizam as plataformas como meio de trabalho, como meio profissional. Para além disso, temos outras circunstâncias que têm impacto na seara empresarial, né? Os investidores acabam avaliando. Como? Como eu pontuei, a gente está diante de um problema clássico, que qualquer democracia passa por ele, que é o que a gente chama em economia de trade-off. O que seria um trade-off? O trade-off acontece quando nós precisamos fazer uma escolha. Todo mundo já deve ter ouvido alguém falar que não se pode ter o melhor de dois mundos, né? Ou seja, não podemos ficar em cima do muro, a gente precisa fazer eventualmente uma escolha, e quando escolhemos um ponto, a gente renuncia a outro. Por exemplo, a gente tem uma hora de almoço, e nesse horário de almoço a gente pode escolher se queremos descansar, dormir ou assistir o Olho Vivo, tomar informações que vão munir a gente de conteúdo. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é um trade-off. Por que a gente tem um trade-off entre liberdade de expressão e segurança? Porque muitas vezes o abuso da liberdade de expressão pode configurar também crimes. É possível que eu, abusando da minha liberdade de expressão, atinja negativamente a moral, a idoneidade de outra pessoa. E é importante que a gente tenha também mecanismos de combater isso. Só que quando a gente fala de um caso específico, uma pessoa contra outra, a gente tem uma situação. Quando a gente fala sobre massas, milhões de pessoas, usuários de redes sociais, notadamente hoje em que existe a possibilidade de direcionamento de campanhas sob medida, pensadas a partir da utilização de algoritmo, pensadas para aquele grupo específico de pessoas. Campanhas de desinformação, de notícias falsas, de ataques à reputação. Isso de maneira coordenada e bastante profissional. Isso acende uma discussão sobre até que ponto a gente pode permitir o exercício dessa liberdade de expressão nas redes sociais. E é um tema sensível porque até mesmo definir o que é desinformação ou notícia falsa é difícil.
Às vezes, quando a gente tem crises políticas, a gente percebe que até a verdade ela pode ser deturpada, os fatos, e o que é verdadeiro ou falso é construído a partir de uma narrativa. Quando a gente lê livros clássicos da história, é comum que a gente escute que a primeira coisa que morre em uma guerra é a verdade. Isso se aplica a qualquer tipo de conflito. Então, cada lado vai construir a sua narrativa. Gisele, E me aí a permita gente vem para 2024. trazer algo para acrescentar, inclusive, tudo isso que você está falando em relação à verdade. Nós sabemos que a verdade ela é absoluta, né? A verdade ela se impõe e ela ganha o seu devido espaço. Mas eu queria trazer aqui dois questionamentos, dois pontos para que você possa também se debruçar. O ex-bloqueado no Brasil, ele foi bloqueado também em outros países, a exemplo da China e outros países pelo mundo. Mas não houve, por exemplo, por parte do Elon Musk, um embate como a gente está vendo no Brasil. Além de um embate, como você mesma disse, do ponto de vista empresarial, mas também ataques pessoais entre Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Por que há essa contundente manifestação dele em relação ao confronto com o Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes? E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui à baila é que, no Brasil, não há uma tipificação concreta em relação a este tema, né? Então, é algo que o brasileiro ainda não consegue entender e não se consegue ainda se punir, porque não há uma tipificação no Código Penal. E essa suspensão do ex, na sua opinião, ela fere o princípio da liberdade de expressão? Há de se temer, por exemplo, de que se abra um precedente, a partir de uma decisão como essa, para que haja um confronto à liberdade que o brasileiro conquistou a partir da redemocratização? Certo, vamos lá. Quando a gente vem para o Brasil de 2024, a gente vem passando por experimentos, né, digamos assim, sociais. A gente tem tido um amadurecimento da nossa legislação em termos de internet bastante significativo. Tivemos o Marco Civil da Internet lá em 2014, também a Lei Geral de Proteção de Dados, que tentam, dentro do seu escopo de atuação, criar um ambiente mais seguro para o exercício da liberdade na internet. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, José Neto, é importante a gente destacar que não é algo nosso, só nosso. É uma exigência, inclusive, de países da União Europeia para que se negocie com outros países. Quando a proteção de dados pessoais é algo realmente muito sério, né, em algumas democracias que já têm mais tempo de maturação. E aí foi uma exigência que o Brasil se adequasse a isso. Nessas legislações, nós temos a possibilidade legal de que ocorra de forma mais direta a responsabilização das plataformas. Essa responsabilização, ela não ocorre como regra. Ela surge quando? Quem é responsável pelo conteúdo propagado é o usuário. A plataforma, ela chega a ser responsabilizada quando dificulta o acesso às informações ou descumpre ordens judiciais, que foi o argumento, né, do ministro Alexandre de Moraes em sua decisão monocrática para suspender a plataforma X. Um dos argumentos, né? É importante destacar que a gente tem mais do que isso, para além do não fornecimento das informações solicitadas, a reiteração, né, desse descumprimento, a ausência de um representante no Brasil por parte da empresa X. E quando a gente
vai para a área mais empresarial, é uma obrigação de qualquer empresa que opera no Brasil que se tenha um representante aqui, né, para responder a intimações, receber notificações oficiais. Então, existe essa obrigatoriedade. O que não, após, né, a renúncia ao cargo da então representante do X, não houve essa nomeação de representante. Então, isso cria um ponto de discussão que, além da liberdade de expressão e da segurança, a gente tem uma questão também de soberania nacional. Porque, da mesma maneira que a Constituição Federal protege a liberdade de se expressar, temos também a necessidade de que toda e qualquer empresa que opere aqui no país, ela se submeta ao império da lei brasileira. Então, a gente tem, de forma bastante clara, esse embate. Aí vem para a questão que você pontuou, José Neto, do conflito pessoal, não é, que parece ter essa natureza mais pessoalizada entre o Elon Musk, que é um dos investidores do X, existem outros investidores, assim como ele não é o dono absoluto da Starlink, ele é apenas um dos investidores. E ele encampou, né, esse discurso mais politizado no Brasil, o que não fez em outros países em que ele possui investimento, e existe investimento desses países nas empresas, a exemplo da Arábia Saudita. É invariavelmente um movimento político, né? A necessidade de se discutir a liberdade de expressão é necessária. Quando a gente trata de democracia, nós temos a necessidade proeminente de haver uma divisão de poderes. Quem controla os controladores? A gente precisa que os poderes constituídos e a sociedade civil funcionem de forma muito coesa para que não existam, né, arroubos autoritários. Quando o poder judiciário ele se sobressai demais, é sinal de que os demais poderes estão enfraquecidos. E isso denota a necessidade de que essa discussão seja feita também por meio do poder legislativo e da sociedade civil. É um embate político também e econômico. Por que econômico? A decisão direciona, né, o bloqueio de ativos de uma outra empresa em razão de multas da empresa X. No Brasil, a gente, em regra, temos um princípio de separação de personalidade. Cada empresa é uma pessoa própria e ela não se confunde nem mesmo com seu sócio. Então, via de regra, existem exceções, né, mas a regra é que uma empresa não pode responder pelos problemas, multas e processos judiciais de outra empresa que não tem nenhuma relação direta e econômica. A única relação entre o X e a Starlink é um investidor em comum. E isso cria um ambiente de instabilidade econômica para o investidor, que vai olhar para o nosso ordenamento jurídico e não consegue avaliar sequer os riscos do investimento aqui. Porque se houver um investidor em comum, estaria ali autorizada a bloqueio de ativos, que é um evento bastante gravoso, né, para qualquer empresa, qualquer empreendedor sabe que você ter suas contas bloqueadas, seja a padaria num bairro, seja uma grande multinacional, existe um impacto bastante considerável. E aí você pergunta, Neto, sobre a questão, né, se essa decisão fere o princípio da liberdade de expressão. É uma questão realmente muito sensível, porque a gente vai falar sobre poder, responsabilidade e supervisão, né? E por que é tão sensível? Estamos em um canal de imprensa. A gente sabe a importância da liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa,
grandes escândalos de corrupção, de escândalos políticos, crimes não teriam sido desvendados e tornados públicos. Isso não só é exemplo de Brasil, de Cajazeiras e região, mas a nível mundial. Então, a liberdade de imprensa é corolário de uma democracia. E a liberdade para o cidadão se expressar também. O que a gente precisa é procurar definir regras claras, limites. E esses limites a gente o faz por meio do poder legislativo. É muito difícil a gente olhar para uma pessoa e dizer que essa pessoa ela pode dizer o que é certo ou o que é errado, o que é fato, o que é narrativa. Muitas vezes a gente tem o viés da confirmação. Nós temos uma tendência de concordar com aquela perspectiva que melhor se adequa aos nossos próprios interesses pessoais. Isso mesmo quando a gente não quer fazer de maneira consciente. Quem está na área acadêmica sabe que um dos grandes desafios do pesquisador científico é se submeter à sua pesquisa e entender que sua própria visão pode estar errada. Então, é preciso muita humildade para isso. Os algoritmos conseguem captar massivamente o que é que eu acredito que é certo ou errado e direcionar notícias, construir factoides para um público específico. E é isso que pode, dentro do ambiente das redes sociais, acabar tendo uma forte influência em eleições, em decisões em que a gente precisa de um número muito grande de votos, assim como também direcionamento da opinião popular sobre determinados fatos ou assuntos.